Olá, graça e paz, eu sou o pastor Evancler dos Santos e hoje a gente vai fazer a segunda parte da explicação do livro de Tiago, capítulo 1. Foi um pedido aí dos varões gaditas para que a gente pudesse falar sobre isso. Bom, então vamos lá, sem delongas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Desde já, se você gostar desse vídeo, compartilhe esse vídeo aí. Mas diz assim o texto de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 5 ao 8, que é a explicação de hoje para você. Os primeiros versículos, tem outro vídeo aqui que eu vou deixar também no card, para que você possa ver aí o versículo 1 ao 4, ok? Diz assim, hoje do 5 ao 8. Se alguém, pois, tem falta de sabedoria, roga a Deus para que lhe conceda liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Ok? Não imagine que tal pessoa que assim receba alguma coisa do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos, ok? Então, a gente precisa entender que sabedoria é diferente de inteligência. A gente já falou sobre isso aqui numa live. Então, há uma diferença entre inteligência e sabedoria. Tem pessoas que são inteligentes, mas que não usam ou não têm sabedoria, né? Então, não adianta a pessoa ser somente inteligente. Então, a palavra que nós acabamos de ler agora diz que você precisa buscar sabedoria, né? E é algo interessante que a sabedoria é algo que, quando nós pedimos ao Senhor, conforme o próprio texto diz, Ele nos dá com alegria. Então, se o texto fala que existem pessoas que têm falta de sabedoria, é porque existem pessoas que são, às vezes, até inteligentes, têm uma capacidade humana boa, mas não têm sabedoria. Mas o texto deixa bem claro que é possível pedir sabedoria, né? E quando a gente vê aqui no texto, a gente observa também que é necessário não só pedir, mas o texto diz que é necessário pedir com fé. Porque a inteligência, diferente da sabedoria, ela está ligada às coisas humanas. A sabedoria, ela está ligada a coisas mais profundas, espirituais. Então, se eu não pedir a Deus com fé, eu não vou conseguir receber a sabedoria. Porque não pode, como o texto diz, haver sombra de dúvida, ou em algumas traduções, sombra de variação. Então, se você não tem e está pedindo, peça com fé, para que você possa de fato ali receber, né? Então, senão, é como o texto fala, como é que funciona a onda do mar? Ela vai e volta, é o vento que leva. Então, uma pessoa sem sabedoria, que não busca sabedoria, é uma pessoa que vive nesse mundo, tem até uma capacidade intelectual, de inteligência, porém, ela é levada por qualquer tipo de vento, qualquer tipo de situação, diferente de uma pessoa que tem sabedoria. Um grande exemplo na Bíblia que nós temos é o rei Salomão, né? Que, diferentemente de outras pessoas que não tinham sabedoria, nem a capacidade de sabedoria que ele tinha, que ele recebeu, né? Tomaram decisões que não foram boas. Já Salomão, usando a sabedoria que Deus deu a ele quando ele pediu, lembrando bem, foi a primeira coisa que ele pediu ao Senhor, foi sabedoria, né? Então, ele conseguia tomar decisões com uma lógica diferente da lógica humana, que é exatamente o que o texto está dizendo aqui. Quando você usa a sabedoria e não a inteligência, você muitas das vezes trabalha com a lógica diferente da lógica humana. E outro que ele fala aqui, no versículo 7, é que aquela pessoa, né, que recebe precisa entender que essa sabedoria vem do Senhor. Então, se ela acha que ela tem condições ou de conseguir sabedoria por si só, ou de conseguir viver uma vida com sabedoria sem o discernimento de Deus, essa pessoa, ela com certeza em algum momento ela vai se perder, né? Um grande exemplo, por exemplo, da presença de Deus, que não é a sabedoria, mas que fez toda a diferença, né, foi com Sansão. Ele achou que ainda tinha a presença de Deus na sua vida, e quando ele foi lutar sozinho, ele se arrebentou, ele perdeu, né? Então, o texto finaliza dizendo que é vacilante e inconstante, ou seja, a pessoa que não tem sabedoria, ela vive vacilando, ela vive errando, ela vive caindo, ela vive tendo problema e não consegue se levantar. Então,
dentro da visão desse texto, para a gente finalizar, você precisa buscar sabedoria do Senhor, você precisa buscar com alegria, ter prazer em buscar, não é buscar com sofrimento, é buscar sabedoria com alegria, sabendo que essa sabedoria, ela vem do alto céu para a sua vida. Então, a partir de hoje, troque a sua inteligência, ou melhor, use sua inteligência, mas principalmente busque e use a sabedoria que vem do alto céu. Amém? Deus abençoe a sua vida. Curta aqui esse vídeo, se gostou, compartilhe. Os Gaditas aí, mais uma palavra para vocês, para edificar a vida de vocês também nesse dia, bem? Deus abençoe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito.